O tema da mensagem de hoje é: o Senhor é bom? Tem um slidezinho aí para nós. Deus é bom? Deus é bom? Por que a pergunta, pessoal? Porque nós chegamos no final do ano. Chegamos no final do ano, você passou por muita coisa nesse ano, você viveu muita coisa nesse ano, você experimentou coisas novas nesse ano. Talvez você está chegando numa fase da vida agora, talvez você se formou no ensino médio, talvez você fez o vestibular pela primeira vez, seja como treineiro, não sei. Você viveu coisas novas nesse ano. E assim como você viveu coisas novas nesse ano, você também viveu algumas lutas novas esse ano. Você viveu algumas coisas muito diferentes esse ano. Quem passou perrengue esse ano? Aí, ó. Todo mundo. É normal, gente. É normal. É normal. Faz parte da vida. A nossa vida não é perfeita. A nossa vida não é um mar de rosas e tudo que acontece com você é coisa boa. A gente aprende durante essa vida, né, que você não é o centro do universo. Que as pessoas não estão ao seu redor só para te servir, só para fazer a sua vontade. E às vezes a gente acaba aprendendo que Deus não vive para fazer a sua vontade também, né? E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. A gente tem dificuldade de entender que alguns dias difíceis acabam acontecendo. Às vezes a gente acaba vivendo alguns dias difíceis. Às vezes a gente acaba tendo que tomar algumas decisões de deixar algumas coisas para trás, viver coisas novas. Coisas novas também significam novos desafios, novas tempestades, novos momentos difíceis. E eu coloquei o título dessa mensagem, né, como o Senhor é bom, Deus é bom, porque vivendo no meio dessa turbulência, talvez durante esse ano, em algum momento, você olhou para Deus, e talvez até questionou a bondade de Deus sobre a sua vida. Ou talvez você está vivendo isso agora. Sei lá, mano, você tá terminando aí o final do ensino médio e você descobriu que você não passou no vestibular. Daí a tua mãe e teu pai estão olhando para você com a cara do tipo assim: peraí, você passou o ano inteiro estudando e não passou? E daí talvez você foi um bom aluno. Talvez você não é desses alunos do time do exame final, né? Talvez você estudou durante um ano, talvez você passou um ano se esforçando e o resultado não veio. E talvez nessa semana, durante esse tempo, esses dias, você tenha questionado a Deus. Você tem questionado o caráter de Deus. Você tem questionado um traço do caráter do próprio Deus nesses dias. Você tem criticado Deus. Você tem olhado com seus olhos para Deus nesses dias, tem sido olhos de crítica. Olhos do tipo assim: peraí, você está comigo? Talvez você está fazendo essa pergunta para Deus: Deus, cadê você? Deus, você é bom? Você é bom de verdade, Deus? E orando, né, meditando, lembrando dessa mensagem, eu quero que você anote esse texto. A gente vai citar esse texto mais para frente na mensagem, mas Salmo 23, versículo 6 diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Gente, eu coloquei aqui no slide, você está vendo? O tema, né, o assunto bondade, a bondade do Senhor, a bondade de Deus, ela vai aparecer na Bíblia mais de 700 vezes. Ou seja, quer dizer que a bondade do Senhor é algo real. Então, quando a gente canta, a gente tem aquela música maravilhosa que a gente canta a respeito da bondade de Deus. Tem várias, na verdade, né? Tem várias, eu gosto de todas. Não é uma mentira. A gente não canta da boca para fora. A gente não canta nos tempos de dificuldade, a gente não canta isso de forma religiosa. Talvez, se você está vivendo esses dias de dificuldade, eu te encorajo a cantar essas músicas, esses cânticos com fé. Porque a bondade do Senhor, ela é real. O nosso Deus, ele é bom. Isso faz parte de quem ele é. Eu acho lindo esse texto. Sabe, algo pensando a respeito da bondade de Deus, né, a respeito desse tema, de como esse tema é citado muitas vezes na Bíblia, eu enxergo dois problemas quando eu penso nesse tema, a bondade de Deus. Mano, tem uns caras dando risada aleatoriamente, tem gente olhando para o celular,
Presta atenção aqui em mim. Eu vejo alguns problemas. O primeiro problema que eu enxergo quando eu penso a respeito da bondade de Deus, que eu acho que não é um problema com Deus, né, mas é um problema nosso, na verdade, né? Às vezes nós pensamos que Deus ele é um banco de bondade. Deixa eu tentar ilustrar. Você que tem uma conta bancária, você coloca dinheiro nessa conta bancária. Daí quando você precisa pagar alguma coisa, quando você tem que, não sei, gastar, você quer gastar esse dinheiro, o que você faz? Você vai no seu banco, você saca esse dinheiro. Talvez você nunca pegou dinheiro em papel, né? Porque eu também parei de andar com a carteira. Mas, então hoje você faz isso de forma digital. Você coloca o dinheiro na sua conta, depois você usa ele novamente. E a gente aplica isso para Deus. A gente acha que Deus ele é um banco. O que eu quero dizer com isso? A gente faz nosso devocional. Às vezes a gente vem no nosso culto. A gente vai no culto de domingo. A gente, sei lá, hora do almoço. A gente jejua de quarta-feira. E daí a gente acha que a gente está depositando num banco, assim. A gente acha que Deus é um cofre, sabe? Que você está depositando, assim, um monte de coisa. Depositei meu devocional. Depositei tal coisa. E daí a gente acha que a gente tem um saldo com Deus. Que você pode se aproximar de Deus e falar assim, Deus, eu quero sacar hoje. Eu estou precisando passar no vestibular, eu quero passar no vestibular essa semana. Deus, eu estou sem dinheiro, por exemplo, para tirar minha carteira de motorista. Preciso de dinheiro, vou sacar lá minha bondade. Deus vai mandar alguém para me mandar dinheiro aqui, sei lá. A gente acha que Deus ele deve isso para nós. Como a gente semeou devocional, realmente existe um princípio na Bíblia de você semear e você colher, mas às vezes a gente deturba esse princípio. A gente não aplica ele de forma correta. E a gente olha para Deus com um olho assim, Deus, cadê o que eu plantei? Cadê aquilo que eu depositei? O segundo problema que eu vejo é basear o caráter de Deus nos nossos sentimentos. O que eu quero dizer com isso? Porque quando você está vivendo dias bons, quando está tudo certo, quando está todo mundo saudável na sua família, quando seus pais não estão desempregados, tem dinheiro em casa, dá para você sair, seu pai consegue pagar um lanche para você, está tudo certo. A gente olha para Deus e a gente fala assim, nossa, Deus é maravilhoso. Deus é muito bom, velho. Deus é demais. E daí, quando você está lá embaixo no vale, a gente olha para Deus e fala assim, ué, cadê Deus? Daí, esse é o problema. Nós basearmos, projetarmos as nossas emoções, nossos sentimentos em Deus. E definir o caráter de Deus naquilo que a gente está sentindo. O nosso sentimento não define quem Deus é. Aquilo que nós estamos vivendo não define o caráter de Deus. Deus, ele é de tal jeito. Deus, ele é bom, independente daquilo que você está vivendo, da dificuldade que você está vivendo. É uma verdade, às vezes, difícil de engolir. Mas a nossa realidade, aquilo que a gente está passando, não define o caráter de Deus. Deus, ele é quem ele é, e ponto final. O Deus não muda. Sabe, as pessoas têm o costume de olhar para o Antigo Testamento e falar que Deus era maldoso, Deus era malvado, Deus era só Deus de julgamento, não sei o quê, mandava matar a galera. Gente, se você olhar para o Novo Testamento, o julgamento está aí, gente. Um dos assuntos mais mencionados por Jesus nos evangelhos é o inferno. É um ensinamento a respeito de que existe um dia onde as pessoas vão ser julgadas no final da sua vida, na sua segunda vinda. Pô, você olha para o livro de Atos, tem um casal lá, gente, no livro de Atos, que a igreja está crescendo, a igreja está multiplicando, e esses caras, eles vendem uma propriedade deles, e daí eles se apresentam aos apóstolos para dar uma oferta, e eles olham na cara dos apóstolos e dizem assim, aqui está todo o dinheiro, sendo que não era verdade. Eles mentiram. Daí os apóstolos olham na cara desse casal e falam assim, por que você mentiu, mano? Morto. Na frente do apóstolo. Ué, Deus mudou? Deus continua o mesmo, gente. O caráter do Senhor não mudou.
O Senhor é o mesmo do Antigo e do Novo Testamento. Ele é o mesmo, o caráter dele é igual. Nosso Deus não muda. Então a gente está vivendo um tempo de turbulência, às vezes a gente olha para Deus com olhos do tipo assim, cadê Deus? Daí talvez você, a gente acabou de ver aqui, no nosso culto, a gente teve um momento maravilhoso da presença do Espírito Santo, louvando ao Senhor. Nesse momento, talvez seu coração está olhando, meu Deus, é maravilhoso. Olha como o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Quando a gente busca Ele, a sua presença se manifesta. Daí talvez quando você vai para a sua casa, você busca ao Senhor e parece que você não está escutando. Daí você critica Deus, Deus, cadê você? Cadê você, Deus? Cadê? Gente, o problema não está em Deus. A dificuldade de entender quem Deus não é que não está em Deus se revelar. O problema está em nós, de entendermos o caráter de Deus. Em nós enxergarmos a Deus da maneira correta. E daí eu quero fazer alguns pontos com você. O primeiro ponto que eu quero fazer com você é justamente isso que eu falei, que a bondade de Deus faz parte do seu caráter. Então, só anota essas referências que está aí no nosso slide. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Bondade de Deus faz parte do seu caráter. Salmo 34, versículo 8, diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom. Salmo 119, 68 diz assim, tu és bom e o que fazes é bom. Ou seja, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus toca é bom. Por isso que no Jardim do Éden, quando Deus está criando tudo, nos dias da criação, tudo que Deus cria, no final do dia, Ele olha e diz, é bom. A terra, o céu, os animais, inclusive nós, quando Deus cria Adão, Ele olha para Adão e Ele diz, é bom. Então, tudo que Deus toca, tudo que Deus cria com seus lábios, é bom. Não tem nada ruim. É como, eu imagino assim, eu gosto de usar esse termo, Deus exala a bondade. Como assim? Sabe aquele amigo, você está na adolescência, então você sabe o que eu vou falar aqui. Sabe aquele teu amigo que tem um CC maldito, cara, que segue ele por onde ele vai, não tem o que fazer, o cara passa desodorante, o cara acabou de tomar banho, você está dando risada, porque provavelmente você conhece um cara, já pensou até no nome. Sim, não tem o que o cara fazer, acompanha, o cheiro acompanha. Agora, para de dar risada, não foi uma boa aplicação. Jesus. Tá, volta para Deus agora, tira a sua mente do CC do seu amigo aí. Foca no bafo, aquele que tem um amigo que tem bafo. Tô zoando. Volta aqui para Deus. Então, gente, Deus, Ele exala a bondade. Tudo que Ele toca, tudo que Ele fala. Jesus. Eu nem anotei isso, gente. Só bateu na minha mente esse exemplo. Isso que dá, só citar exemplo na mente, em vez de fazer o que está anotado aqui. Então, volta. Senhor, vai. Olha que salmo, a gente leu esse salmo já hoje, Salmo 23, versículo 6, diz assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que eu quero dizer com isso? Olha isso aqui, gente. Então, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. O que isso quer dizer? Não importa o quanto você jejua, não importa o quanto você ora, não importa quantos cultos no ano você veio, Jesus, o Senhor, Ele continua sendo bom. O Senhor não precisa dos seus atos de religiosidade para ser bom com você. A bondade do Senhor, ela te persegue. Não é o teu jejum que atrai a bondade do Senhor. Tem gente que faz isso, né? Faz uns propósitos assim, fala, preciso ganhar um videogame. Eu já fiz isso. Vou jejuar, vou esperar o videogame aparecer. Cara, na bondade, na misericórdia do Senhor, Ele acaba respondendo, às vezes, nossos jeitos malucos de se relacionar com Ele. Mas o seu jejum, ele não muda o caráter de Deus.
A sua vida de oração, a sua vida de jejum, ela te aproxima de Deus. Ela não faz Deus vir até você. Então, sua vida de jejum, sua vida de oração, você vir no culto, faz você andar na direção de Deus. Não faz Deus ir na sua direção. Faz sentido? Continuando. Se você olhar para... É engraçado, porque se você olhar para o Novo Testamento, eu gosto desse texto porque ele mostra para nós, mostra para mim, o que eu merecia. Efésios 2, eu já citei esse versículo em algumas mensagens minhas. Efésios 2, versículo 3, diz assim, por natureza, merecedores da ira de Deus. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Então era isso que a gente merecia. Mas Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que o que na verdade nos persegue é a sua bondade, não é a sua ira. Então as coisas que acontecem de ruim na sua vida não são a ira de Deus sobre você. Não são. As coisas ruins que acontecem na sua vida, na verdade, são frutos da nossa liberdade. E nós colhemos o fato de semearmos errado. Não é a ira de Deus. Porque esse texto, Salmo 23, versículo 6, diz para nós que o quê? O que persegue a gente? A bondade dele, a sua misericórdia. Salmo 145, versículo 9, diz assim, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Salmo 25, versículo 8, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Gente, pecador merece o quê? Ira. Mas Deus oferece bondade. Deus demonstra bondade. E é interessante, ou seja, se Deus é bom com todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas, quer dizer que até aqueles seus amigos que você sabe que vivem no lixo, aqueles seus amigos que já um dia experimentaram da presença de Deus, já estavam aqui um dia, e um dia estão decidindo caminhar longe dos caminhos de Deus, a bondade do Senhor também persegue aquelas pessoas. Deus também é cheio de compaixão com aquelas pessoas. Deus é bom com aquelas pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor. Por isso que ímpio prospera, pecador tem saúde. Porque Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Então, isso é um traço do seu caráter. Deus, ele é simplesmente bom. Sempre. Deus, ele é bom. Amém? Então faz parte do seu caráter, faz parte da sua essência. Deus é bom. Segundo ponto, a bondade de Deus é grande. A bondade de Deus é grande. Olha o que diz Salmo 45, versículos 3 ao 4 e também do 14 ao 20. Diz assim, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. O Senhor ampara todos que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo com todos e os seus caminhos, em todos os seus caminhos, e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas para todos os ímpios destruirá. Gente, olha o que diz então, olha que a sua bondade alcança todas as áreas da sua vida, todas as áreas da minha vida. Por isso que no versículo 3 diz assim, a sua grandeza não tem limites. Então, Jesus, ele não é bom, por exemplo, só na área financeira. Jesus, ele não é bom só na área da saúde. Jesus, ele não é bom só na sua área de relacionamento. Ele é bom, a sua bondade, ela alcança todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida são ministradas pela bondade do Senhor, são tocadas pela bondade do Senhor. Então, olha que João capítulo 16, versículo 33, diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo.
Salmo 91, versículo 10, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, os planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança a um futuro. Versículo, Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que você precisa. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Por que eu li todos esses versículos, gente? Por quê? Olha isso aqui. A gente lê um versículo sobre saúde, a gente lê um versículo sobre prosperidade, a gente lê um versículo sobre proteção, a gente lê um versículo sobre paz. Nossa, pastor, quanto versículo? Sim, muito versículo, para você entender de que a bondade do Senhor alcança todas as áreas da nossa vida. A bondade do Senhor se manifesta em nossa vida de formas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. Isso que é lindo da bondade do Senhor. Isso que é maravilhoso a respeito do nosso Deus. Isso que é engraçado, porque se você olhar para os tempos bíblicos, os pagãos, eles tinham deuses para coisas específicas. Então eles prestavam culto para uma deusa. Essa deusa era a deusa da fertilidade. Daí o casal queria engravidar, daí eles iam lá, prestavam culto para essa deusa. Eles queriam prosperar em um negócio, eles iam lá para outro Deus e ofereciam um sacrifício para esse outro Deus. Mas com o nosso Deus é diferente. Nosso Deus que é verdadeiro a sua bondade alcança todas as áreas da nossa vida. A sua bondade se manifesta de formas diferentes para nós. Em momentos diferentes, em momentos de necessidade, em áreas diferentes, ali está a bondade do Senhor sobre nós. Ali está a bondade que precisávamos. A gente leu, né? Salmo 145, versículo 4 também diz assim: uma geração contará a outra. Gente, talvez você está olhando assim, né? Você é filho de crente, você é neto de crente, talvez. E eu quero te lembrar, o Senhor ele foi bom com seus avós, o Senhor ele foi bom com seus pais, o Senhor vai ser bom com você e Ele vai continuar sendo bom com a próxima geração, com os seus filhos, com os seus netos. Você não está nem pensando nisso agora, né? Mas eu quero já declarar isso sobre a sua vida. O Senhor vai ser bom. O Senhor vai ser bom agora, quando você está precisando, nos seus tempos de necessidade. O Senhor vai ser bom daqui 2 anos, quando você estiver precisando de novo, quando você estiver vivendo um novo desafio. O Senhor vai ser bom. Quando você casar, tiver filhos, o Senhor vai ser bom. A bondade do Senhor vai se manifestar em momentos diferentes, de forma contínua. Sempre que você precisar, ali estará o Senhor. Ali estará o Senhor. Por isso que Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Tem bondade disponível para a gente. Tem bondade disponível para a gente. Então, segundo ponto, a bondade de Deus é grande. A bondade de Deus é grande. Terceiro ponto. Aqueles que temem ao Senhor recebem uma porção maior da sua bondade. Aqueles que temem ao Senhor recebem uma porção maior da sua bondade. Salmo 31, versículo 19 diz assim: como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem, que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti.
Salmo 27, versículos 4 ao 6. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido, em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Quero te mostrar algumas coisas que estão à disposição daqueles que o temem. A bondade do Senhor se manifesta sobre a vida daqueles que o temem como orientação. Então você tá perdido, velho. Você não sabe que decisão você tem que tomar nesses dias. Você está tendo que escolher sobre faculdade, sobre vestibular, não sei o que você está vivendo. Véio. Existe orientação da parte de Deus para a sua vida. Existe uma direção que o Senhor quer que você caminhe. E na presença do Senhor, existe orientação para você. O Senhor, Ele te guia. E essa é uma das formas como a bondade do Senhor se manifesta em nossa vida. Ele não é um Deus que te taca para frente lá e fala assim, ó, vai, se vira, mano. Já fui bom uma vez, vai lá. Não, o Senhor, Ele caminha conosco. E quando a coisa está nebulosa na sua frente, Ele te guia. Fala, ó, dá aqui, esse próximo passo. Vai nessa direção. Existe proteção para aqueles que o temem. O Senhor, Ele te protege. Nos tempos de dificuldade, nos tempos onde você está sendo bombardeado, seja de forma emocional, não sei o que você está vivendo. Existe proteção da parte do Senhor para você. A bondade do Senhor, ela nos cobre, ela nos protege. Outra forma existe vitória, no versículo 6. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Existe vitória para nós. Existe vitória. O Senhor não te deu essa vida para você viver derrotado, para você viver perdendo. Existe vitória para nós. Existe vitória sobre as suas dificuldades. Existe vitória sobre aquilo que você está vivendo nesse momento. Existe vitória. Ponto 4. Devemos incentivar outros a confiar nela. Devemos incentivar outros a confiar na bondade do Senhor. Salmo 34, versículo 8, já li também esse texto. Provem e vejam como o Senhor é bom. O Davi está nesse momento, ele está escrevendo esse salmo, ele está olhando para os seus amigos, para aqueles que estão ao seu redor, ele está dizendo, ó, cola aqui, mano. Eu quero te mostrar como o Senhor tem sido bom comigo. E como Ele vai ser bom com você também. Isso é um convite nosso, do Senhor para nós nesses dias. Você tem provado a bondade do Senhor nesses dias? Você tem provado a bondade do Senhor nesses dias? Então, existe um convite, existe um mandamento do Senhor para você. De você olhar para a pessoa que está do seu lado, que talvez está vivendo um tempo de dificuldade, e você falar, cola aqui, mano, deixa eu te contar meu testemunho. Deixa eu te contar como a bondade do Senhor tem se manifestado na minha vida nesses dias. Gente, muita conversa no salão. E você conta o testemunho para essa pessoa de como o que você viveu, de como você estava num tempo difícil, como você estava vivendo uma turbulência, estava no meio de uma tempestade. E você conta como o Senhor se manifestou na sua vida. E você anima aquele seu amigo que está precisando ser animado. Você deposita fé no coração do seu amigo. É muito lindo isso, gente. Nós precisamos caminhar nessa terra, manifestando e clamando para as pessoas, olha, o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é bom. Olha aqui, Isaías 63, versículo 7, diz assim, falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel,
conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Gente, o profeta Isaías escrevendo aqui falando, eu não tenho o que fazer. Eu vou falar da bondade do Senhor. Eu vou falar da bondade do Senhor. Quando foi a última vez que você falou por um amigo seu que é de fora da igreja, como o Senhor tem sido bom com você? Daí talvez o ano está passando, velho. O ano passou e você não trouxe ninguém para visitar aqui. Você não trouxe um amigo para a célula, velho. Sua célula virou um grupo de relacionamento, de amiguinhos, que tem os mesmos prazeres lá, que tem o mesmo hobby, e é isso. Mano, não é para isso que célula existe. Não é para isso que célula existe. Quando foi a última vez que você contou para alguém, mano, Deus fez isso na minha vida? Quando eu estava lá na lama, quando meus pais estavam vivendo um divórcio, a bondade do Senhor se manifestou dessa forma na minha vida. Sabe, eu noto que, primeiro, tem que existir uma linguagem de gratidão nos nossos lábios. O cristão ele tem que ser grato por aquilo que Jesus fez na cruz por ele. O cristão, ele entendeu aquilo que foi feito na cruz por ele. Então, por isso, ele caminha em gratidão. Olha que Lamentações, capítulo 3, versículos 19 ao 25 diz: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Gente, é engraçado, porque parece que algumas pessoas na vida, alguns crentes pararam aqui nesse versículo. Eles pararam no versículo 20. Só que Salomão não terminou o capítulo. Salomão não parou de escrever aqui, no versículo 20. Ele continua no versículo 21, olha o que ele diz. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, Salomão, quando ele estava escrevendo aqui, ele fala assim, tudo que ele viveu, aflição, tempo de dificuldade, não sei o quê, e você pode estar vivendo isso. Nossa vida não é perfeita, mano. Mas você tem que se lembrar de onde o Senhor já te tirou. Você tem que lembrar de onde o Senhor te tirou da vida, do seu passado. Eu olho para o meu passado e eu lembro de onde o Senhor me tirou. Eu lembro da lama que o Senhor me tirou. Eu lembro da sujeira. Eu lembro que se não fosse a bondade do Senhor na minha vida, o meu destino eterno era o inferno. Então, por isso que quando eu canto aquela música que a gente cantou hoje, que o inferno perdeu mais um, existe uma gratidão no meu coração e eu pulo que nem um retardado. Porque no meu coração eu entendi, aquele era o meu destino. E o trabalho de Jesus naquela cruz mudou meu destino. Então, outra coisa que eu noto que a gente precisa ter na vida do crente é uma linguagem de fé. Primeiro é uma linguagem de gratidão, o segundo é uma linguagem de fé. Por quê? Então, às vezes você está vivendo na lama, você está na dificuldade, você não está enxergando a bondade do Senhor. Primeiro, quero te ler um texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Esse é o convite do apóstolo Paulo para nós. Você não vive pelo aquilo que você está olhando ao redor, você está vendo a dificuldade, está vendo a tempestade, você não foca na tempestade. Você foca na fé que o Senhor te deu. Por isso que Efésios capítulo 3, versículo 20 diz o quê? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque você está vivendo na lama, daí você está pensando na lama. Você está no meio da tempestade, você está pensando na tempestade. Você está vivendo a dificuldade, você está pensando na dificuldade. Só que o Senhor está lá em cima, olhando para você e falando, eu tenho muito mais para você. Eu tenho uma porção nova para você. Tenho uma porção de bondade sobre a sua vida. Só que a gente está no nosso círculo de amigos e a gente só reclama.
só reclame, sendo que o Senhor nos convida a ter o quê? Uma linguagem de fé. Crê que você vai viver tempos de bondade, que você vai viver tempos de menos tempestade. Sabe, gente, eu não estou falando para você ser religioso, tipo, só ficar, né? Você não pode, pelo contrário, gente, quando você olha para o Salmo, você constantemente vê Davi olhando para Deus, dizendo, Deus, aqui está meu coração. Deus, aqui está meus sentimentos. Deus, isso aqui é o que eu estou vivendo. Só que ele terminava o Salmo louvando ao Senhor. Ele terminava o Salmo engrandecendo o Senhor. Ele não ficava só reclamando. Ele não ficava só jogando para fora os sentimentos. Faz parte, nós somos humanos. Você tem sentimento, você tem emoção. Mas bota isso para fora, deixa o Senhor encher seu coração de fé. Comece a declarar coisas novas sobre a sua vida. Então, mano, tô falando. Por exemplo, seus pais estão vivendo um divórcio. Tá um lixo em casa. Tá uma porcaria, o clima tá tenso. Véio. Busca uma palavra de fé para sua família. Busca uma palavra de paz sobre o relacionamento dos seus pais. É isso que o Senhor tem para nós. Não foca no problema. Foca no Deus que pode solucionar seu problema. Foca naquele que tem a solução. Para isso que você tem célula, velho. Então, na célula é para você vomitar as suas emoções. Na célula é para você jogar para fora. O cara do seu lado botar a mão no seu ombro e falar, mano, vamos junto. Estou aqui com você. Estou orando por você. E às vezes, não é para orar, falar de boca para fora que você está orando pelo cara. Precisa orar pelo cara, velho. Na célula o cara compartilhou uma coisa difícil. Ali é o momento de orar, velho. Põe a mão no ombro, dá-lhe oração. É assim que o nosso coração é cheio de fé. Nós precisamos dos nossos irmãos em Cristo. Você não vive vida sozinho, velho. Tá sofrendo? Sofre sozinho não. Linguagem de gratidão, linguagem de fé. Enche o seu coração de gratidão por aquilo que já foi feito naquela cruz. Está vivendo tempo difícil? Pede fé para o Senhor. Foca na fé, foca naquilo que você não vê. Não foca naquilo que você está vendo ao seu redor. Então, nossos pontos. Primeiro, a bondade de Deus faz parte do quê? Do seu caráter. Segundo, a bondade de Deus ela é grande, ela alcança todas as áreas da sua vida. Deus ele não é bom só numa área específica. Deus é bom em todas as áreas que você precisa. Todas as áreas da sua vida, o Senhor, ele é bom. Terceiro, aqueles que temem o Senhor recebem uma porção maior da sua bondade. E quarto, devemos incentivar outros a confiar nela, a bondade do Senhor. E quinto, nós precisamos da bondade do Senhor. Nós precisamos da sua bondade. Nós precisamos da sua bondade. Nós precisamos da sua bondade. Olha para a sua mulher que está do seu lado aí, para a mina que está do seu lado. Dá um cutucão nela. Fala, Deus é bom. Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Gente, quero ler um texto com vocês. Pra gente finalizar aqui. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Vamos lá. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Eu li até o 25, né? Devia ter parado no 24, não sei porque eu continuei. Vamos lá.
Gente, esse era nosso estado. Isso era quem nós éramos. Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso somos nós. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos afastados. Nós éramos inimigos. Você encontra outros textos Paulo usando esse termo, inimigos. Esse era o nosso estado, nossa posição perante Deus. Mas eu quero ler Romanos capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus nos leva a um arrependimento? Gente, se você está aqui com o coração arrependido, se você vive uma vida de arrependimento perante o Senhor, se você um dia orou ao Senhor dizendo: Senhor, aqui estou, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador, isso é fruto da bondade de Deus. Se não fosse bondade do Senhor sobre nossa vida, sobre o nosso coração, a gente estava bem longe de Deus. Uma das formas de Deus manifestar a sua bondade sobre nós é nos levando para esse lugar de arrependimento. É bondade do Senhor. Sabe, eu coloquei aqui uma frase, diz assim, nós só vamos compreender verdadeiramente a bondade de Deus quando entendermos a dívida eterna que tínhamos com Ele. Nós só vamos compreender verdadeiramente a bondade de Deus quando entendermos a dívida eterna que tínhamos com Ele. Gente, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Nós tínhamos uma dívida perante Deus. Daí um cara que era Deus resolveu vir para a terra, se jogar numa cruz, morrer numa cruz por nós, e Ele apaga essa dívida que nós tínhamos perante Deus. Isso é a base do Evangelho. E Jesus é a maior manifestação da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Não existe manifestação maior da bondade do Senhor. Sabe, gente? Sua família andar de carro novo é bondade do Senhor. Você ter a casa que você tem é bondade do Senhor. Todas essas coisas materiais, elas não são uma necessidade. A nossa necessidade se terminou naquela cruz. Não existe mais necessidade para nós. Porque um homem morreu naquela cruz e era isso que a gente precisava. Entenda a palavra que eu estou usando. Necessidade. Necessidade. Nosso destino eterno era o inferno. Mas um sangue perfeito foi derramado naquela cruz. E hoje nós não somos mais inimigos. Nós somos amigos. Hoje nós não somos mais inimigos. Nós somos filhos. É isso que nós somos hoje. Por bondade, por manifestação da bondade do Senhor sobre nós. Sabe, eu já contei essa história aqui. Um tempo atrás, a gente viveu um período de 2 semanas mais malucos que a gente já viveu como família. Foi um dos dias, assim, foi 2 semanas tensas. 2 semanas tensas. A gente tem um propósito em casa, a gente ofertar na vida de alguém. De tempos em tempos, a gente decide ofertar na vida de alguém. E eu lembro que foi bem nesse período, a gente tinha ofertado na vida de alguém, uma família, e algumas coisas começaram a acontecer em casa. Tudo começou com a nossa geladeira. Eu lembro que na época a gente era recém-casado. Vocês não sabem disso, né? Mas geladeira, gente, não é uma coisa que você fica trocando. Geladeira você compra, o bagulho fica lá, tipo, até que demora anos e anos e anos para quebrar. Tem família que vai passando de geração em geração a geladeira.
Nossa máquina de secar roupa é assim, era da minha mãe, né? Da minha mãe. Deve ser mais velho do que eu, essa máquina de secar roupa. Mas continuando. Daí quebrou a nossa geladeira, do nada. Tipo assim, nossa geladeira acho que tinha uns 2 anos. O motor da geladeira quebrou. Pô, beleza, vamos lá, né? Consertar a geladeira, chama o cara, não sei o quê. Daí, eu tô indo pra casa um dia, eu tô indo pro trabalho, e eu tô descendo a Ayrton Senna ali, daí tá aqueles caras da CMTU cortando grama. Tá ligado? Aqueles motorzinhos loucos lá que joga pedra pra tudo quanto é lado. Daí eu tô descendo e eu só escuto barulho no para-brisa. Tipo, pim. Eu dei uma olhada assim, falei, pô, não vi nada, né? Daí eu continuei, fui pro trabalho, vim aqui na igreja, deixei o carro no estacionamento, fui trampar, tava saindo na hora do almoço, fui sentar no carro, eu vi um riscão assim no vidro, no para-brisa, gigantesco. Isso 2 dias depois. Daí, qual mais? Daí tem que consertar o para-brisa. O para-brisa de carro não é coisa barata, né? Vai lá, faço pedido lá com a seguradora, não sei o quê. Daí 2 dias depois, o nosso ar de casa quebra. E era tipo assim, final de ano. Era dezembro, tipo isso que a gente está vivendo hoje. Daí quebra o ar-condicionado, aí chama o cara, tem que pagar o cara pra consertar o ar. Cara, daí do nada quebra o ar da minha sala, aqui do escritório da igreja. Até o ar do escritório da igreja quebra. Tipo, você vê que tinha uma zica em casa, assim. Tipo... Até o Flash, pra adicionar também, até o Flash foi internado, nosso cachorro. Não sei se você sabe, mas internar cachorro é mais caro do que internar gente. Eu lembro que foi bizarro, gente. A gente largou tipo R$700 a internação do Flash. Foi bizarro, tipo, ele precisou fazer sangue, né? Tipo, profissão de sangue. Ele tava muito mal. E isso tudo num período tipo de 1 semana e meia, 2 semanas. Só que daí a coisa lascou, velho. Tipo, por quê? Beleza, mexe com, né? Quebra a geladeira, quebra carro, quebra não sei o quê, quebra cachorro. Mas o problema pega, velho, quando o teu filho começa a ficar doente. O problema pega quando o filho fica doente. Vocês não são pai ainda, mas... Véio, quando mexe com o filho, o sentimento é outro. Por quê? Daí leva o Judar no hospital. Qual que é o problema? Não descobre o que é. Não descobre o que é. O Judar, acho que com 7 meses já tinha andado de ambulância já. E assim, eu lembro naquela semana eu lembro de olhar para Deus naquela semana e falar, pô Deus, se eu soubesse que ia passar por essa parada toda aqui, não tinha ofertado na vida daquela família, né? Pô Deus, tô aqui, na hora da gente ofertar na vida dos outros, você fala, né? Mas na hora de alguém ofertar na nossa vida, você não fala com ninguém, não. E lembro de olhar para Deus, no meu tempo devocional, olhar para Deus no sentido de, criticando. Pô, por que eu tô vivendo isso? Deus, leva o carro, leva a geladeira, leva o cachorro, mas não leva o filho não, velho. Pelo amor de Deus. E de olhar para o Senhor com olhos do tipo assim, cadê sua bondade, Deus? Cadê você nessa hora? Quando eu estou precisando, tá tudo certo nos outros dias, tá? Mas quando a gente precisa, cadê você? E eu lembro porque no meu coração, o coração estava tão cheio de coisa assim, que eu fazia meu devocional e eu não escutava a voz de Deus. Não escutava a voz de Deus, Deus não falava. Na verdade, Deus estava falando, o orgulho não deixava ouvir. Foram dias de Deus tratar o nosso coração em casa, de Deus ministrar o nosso coração, de Deus trazer a gente para perto. Sabe, gente, não apareceu nenhum empresário da igreja ofertando nossa vida para pagar nossas contas. Eu lembro que era uma época até que eu estava andando de bike, daí foi tanta conta assim que eu precisei vender a bike para pagar as contas. Sabe? Não teve nenhum milagre gigantesco, mas foi só o entendimento de que Deus é bom, Deus é sempre bom, foi tomando o nosso coração dentro de casa. A gente foi buscando ao Senhor, a gente foi buscando a presença de Deus.
de forma constante, de forma proposital. E o Senhor foi aquietando nosso coração. O Senhor foi falando: André, calma aí, eu estou aqui, estou cuidando. Deu tudo certo com Judá. Mas eu sou sincero com vocês. Na muvuca lá, na tempestade, o coração bateu. O coração bateu. Mas eu quero te lembrar, Jesus foi bom. A bondade do Senhor ministrou os nossos corações. A bondade do Senhor trouxe a gente para esse lugar de arrependimento. A bondade do Senhor trouxe a gente para esse lugar de busca ao Senhor de forma intencional.